seja o nome do nosso Deus, Deus de poder e glória. Deus está neste lugar, o Espírito Santo deseja ministrar profundamente no nosso coração. Nada melhor do que nós chamarmos Jesus para vir reinar dentro de nós, reinar na nossa casa, reinar nas nossas vidas. Nós precisamos de nos submeter à vontade de Deus. E o convite para nós, nesse dia chamado hoje, é que cada um venha submeter à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E eu creio que o Espírito Santo deseja tocar a sua vida, tocar a minha vida, tocar as nossas vidas. O Espírito de poder, aquele que Jesus havia profetizado, e ele desceu sobre nós, sobre os apóstolos. Ele está aqui para falar com cada um de nós. Curva a sua cabeça e nós vamos falar com Deus, pedir que esse Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de poder, Espírito de glória, venha falar conosco em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, nós entregamos esse culto em Tuas mãos, Pai, entregamos cada vida, cada família, entregamos, Senhor, nossa nação brasileira, entregamos, Senhor, todas as nações em Tuas mãos. Pai, eu oro para que cada um venha submeter a Tua boa e perfeita e agradável vontade, Senhor. Queremos viver, Senhor, para fazer a Tua vontade. Nós nascemos para Te adorar, Senhor. Ó Pai, venha, Senhor, sobre nós, ministra no nosso coração a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. E nós vamos junto com a nossa irmã Vitória e o pastor, nós vamos adorar o Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Deus
teu santo nome, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, vem no nosso meio, fala connosco essa noite, enche os nossos corações, fala connosco e ensina-nos sobre aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para que possamos usufruir, Senhor, do teu perfeito plano e da tua perfeita vontade agradável para nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e convido os irmãos para abrirem a palavra do Senhor lá em Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. E nós vamos meditar na palavra do Senhor. Meditamos sobre Efésios capítulo 1 e falamos sobre a predestinação de Deus para nós. Eu gostaria de falar, no fundo tem a ver com esse último tema que nós tratamos, sobre a predestinação, mas na verdade aqui eu gostaria de falar hoje sobre o favor não merecido. Que favor não merecido é esse? O que é que se trata? Que favor é esse? Todos nós sabemos e ouvimos falar sobre a graça, mas de que maneira nós podemos deslumbrar essa graça na nossa vida, a graça salvífica, não é? E também a graça geral de Deus para nós. Eu gostaria de abordar este tema com foco no fim dos tempos, é claro. Porque, na verdade, o fim dos tempos fazem parte do tempo cronológico em que nós vivemos, né? E ele terá um fim. Né? E fora desse tempo cronológico, e dentro dele também, claro, mas no Kairos nós temos Deus observando tudo, fazendo tudo acontecer ao mesmo tempo. Tanto o início como o fim. Tudo para Deus acontece ao mesmo tempo. Para nós não, porque nós estamos dentro desse tempo, presos numa determinada porção dessa linha do tempo. Muito bem, então, Efésios capítulo 2, peço à pastora que leia para nós, nós vamos começar do 1. O apóstolo Paulo está aqui dando continuidade, certo? Este é um livro muito interessante, é aqui onde se fala sobre muitos assuntos interessantes, nomeadamente sobre a santidade. E é sobre isto que eu gostaria de observar com os irmãos agora. Né? Não propriamente a santidade, mas a santidade ficando como pano de fundo para esta nossa reflexão. O tema para nós hoje é este que eu acabei de citar, não é o favor não merecido. Pastora? Efésios capítulo 2 diz assim: E ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e erramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No versículo 6. Observa o versículo 6, o versículo 5 e 6. Vamos lá de novo. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha agora. Pela graça sois salvos. Sublinha isso. Pela graça sois salvos. Vamos dar continuidade. Vocês em diante. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pode continuar. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Olha aqui de novo. Pela graça sois salvos. Sublinha aí de novo. Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Se pode sublinhar também, mediante a fé, e não vem de nós, de vós. Não, é dom de Deus. Não de obra, para que ninguém se glorie. Amém, só tem. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça e vamos falar com o nosso Pai Celestial. Amém? Amém.
Amém. Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos por causa do teu cuidado a nos trazer a palavra, nos edificando, sempre promovendo a transformação do nosso coração. Essa promoção sabemos que ela é feita pelo teu Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos encher da tua presença essa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, muito bem. Então, falando sobre este tema, sobre o favor não merecido, está claro que este favor não merecido é a graça. Mas nós percebemos que nós temos falado sobre todo o plano divino, né? Aqui em Efésios chamado o plano secreto de Deus, ou o segredo de Jesus, né? Ainda em algumas versões. Bem, que plano secreto é este? É o plano de salvação, que até então estava oculta a determinada parte, porquanto ainda havia a separação pelo véu, quando o templo estava dividido e as pessoas não tinham acesso direto a Deus, não é? E ainda havia também, para além desse véu que separava a humanidade da presença de Deus, do Santo dos Santos, ainda havia uma barreira, você pode ler isso especialmente também em Efésios 2 e também em Efésios 3, uma barreira que trazia a separação entre o povo escolhido, o povo eleito, o povo predestinado assim por Deus para ser assassinatos e todas as invejas, porfias, maldades, homossexualidades, porfias, brigas e todas essas coisas que só vêm para atrapalhar a vida do ser humano, inclusivamente as divisões, as maledicências, os assaltos, os roubos, tudo isso nasceu lá atrás no Éden, ou seja, a completa distorção daquilo que Deus havia criado um dia. E houve então esse desligar de Deus. E ao haver esse desligar de Deus, o ser humano, ele passou a semear coisas más. Né? Nós percebemos, por exemplo, quando o ser humano pecou, Adão e Eva começaram a discutir. Né? Depois a questão passou a haver uma inimizade. Repara, a primeira coisa que aconteceu logo após isso foi que eles se vestiram. Então até as roupas são consequência do pecado, porque eles estavam revestidos pela glória de Deus. Eles não viam a nudez, mas depois do pecado, claro, estavam nus. Agora, o que acontece é que eles começaram a ver, o ser humano começou a ver maldade em tudo. Né? E aí, uma das outras coisas que acontece depois, já da saída do Éden, Caim mata Abel, o primeiro assassinato. E antes disso, Deus tem que matar o primeiro animal. Porque Deus faz roupas de peles de animais para os homens, para o homem e para a mulher. Para isso acontecer, um animal teve que morrer. Olha as consequências. Então, depois da queda, passou a haver uma semeadura. O homem passou a fazer uma semeadura. E se você semeia feijão, você vai colher feijão. Então, havia uma semeadura. E depois passou a haver também uma colheita. Essa colheita passou a acontecer na vida do ser humano. Então, nós passamos a colher aquilo que nós plantávamos. Por exemplo, ao plantarmos dissensões, o que quer dizer discussões, brigas, não é essas coisas, não é? O desacordo, não é? Desacordo. Ao plantarmos essas coisas, nós vamos colher isso. Ao plantarmos brigas, vamos colher isso. Como diz o ditado, quem semeia vento, colhe tempestade. Não é assim? Então, o ser humano passou a colher isso. Porque ele passou a lutar contra a verdade da palavra de Deus. Porque a verdade de Deus, ela deixou de ser agradável ao ser humano. Ela passou a ser algo, olha, como lá em Apocalipse, o apóstolo João, quando ele come o livro e ele é doce na boca, mas no estômago ele fica azedo. Porquê? Não é fácil digerir algo que vai contra aquilo que nós desejamos e achamos que tem que ser. Jamais você vai ver Deus aqui odiando o pecador, mas você vai ver Ele abominando o pecado. A partir do momento que o pecador se recusa a deixar o pecado, Deus não o obriga a conviver com ele. Então isto é muito sério. Houve uma queda, houve uma semeadura e estava havendo uma colheita. E por consequência disso tudo, parte da colheita, acontece então a condenação eterna. Que condenação eterna é essa? Para além das consequências aqui físicas, terrenas, na terra,
para o ser humano, eles passou a existir também uma consequência eterna. A morte eterna, a eterna separação de Deus. E isso traz um problema para o ser humano, porque aí começa a haver a finitude da felicidade. Porque ainda que o ser humano, vamos supor aqui uma pessoa completamente contrária aos princípios de Deus, que faça tudo aquilo que a Bíblia diz para não fazer. Ainda assim, a pessoa vivendo na terra, ela continua usufruindo da graça geral. Ela continua usufruindo do sol nascendo, o sol se pondo, a chuva, a natureza, os pássaros cantando, as pessoas com um sorriso no rosto. Ela ainda consegue ver essas coisas todas. Então ela ainda está usufruindo de coisas boas. Mas há uma eternidade em que isso tudo desaparecerá para essas pessoas que vivem em desacordo com a palavra de Deus. Ao passo que para aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus, eles passarão a ter uma eternidade em que as coisas infelizes deixarão de existir. É precisamente o inverso. Mas para te dizer então que havia uma condenação eterna, destinada para quem? Para fulano A ou para fulano B especificamente? Não, para todo o ser humano. Porque todos pecaram. Como é que diz o apóstolo Paulo? Todos pecaram e destituídos estão da graça. Ponto. Isso não é característica específica de alguns. É bíblico. Todos pecaram. Então a condenação seria para todos. Condenação essa eterna. Mas vem então a intervenção de Deus na história. Porque Deus ele é o Deus da história. Ele tem o tempo nas suas mãos. Ele tem tudo sob controle. Isso não quer dizer que ele manipula as coisas, mas ele tem tudo sob controle. O que eu quero dizer, existe uma grande diferença nisso. O que eu quero dizer é o seguinte: Jesus, ele veio à Terra, ele encarnou. O Filho de Deus, ele encarnou para que eu e você pudéssemos ter a salvação e a vida eterna. Então aí vem o favor não merecido, de que nós estamos hoje falando. Então a queda do homem, a antiga semeadura, a antiga colheita e a antiga condenação, ela passa a fazer parte do passado. Ela seria algo, nós que depois de pecarmos havíamos sido destinados para o inferno, para a condenação eterna, passamos a ter um novo destino, um novo pré-destino em Cristo Jesus. Através do quê? Através do favor não merecido, a saber, a graça salvífica do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Aleluia. Agora é claro que algumas pessoas vão decidir não aceitar esse sacrifício. Vão querer continuar mentindo, vão querer continuar caluniando e todas essas coisas. Não nos cabe a nós julgá-los, cabe-nos a nós amar, abraçar e pregar enquanto estivermos aqui, até o dia que a igreja será arrebatada da terra. Cabe-nos a nós ser o sal da terra e a luz do mundo, mas não podemos esquecer que esse favor ele não foi merecido. Não somos nós que somos os especiais por termos Jesus no coração. São os outros que continuam sendo especiais e agora nós percebemos que o outro também é especial, porque foi também por ele que Jesus morreu e é por ele que nós continuamos pregando e é por ele que nós continuamos demonstrando o amor de Deus todos os dias enquanto existimos nesta existência cronológica na Terra. Então, esta graça é uma graça muito especial, porque se lá atrás, através do pecado, por um homem entrou o pecado no mundo e houve o desligar de Deus, houve uma separação, houve um desligamento entre nós e Deus, através de Jesus Cristo, há um religar a Deus. Então nós somos religados a Deus através da graça de Jesus. É através da graça de Jesus que nós somos ligados a Deus. Nós havíamos sido desligados por causa do pecado, mas hoje, graças a Deus, através da graça de Jesus, ao se entregar por nós, ao descer ao Hades, ao levar consigo muitos prisioneiros e nos resgatar das mãos da morte, nós usufruímos da graça e somos religados a Deus. Assim que aceitamos este chamado, nós somos reenxertados na videira. O ramo que antes havia sido retirado. Então, Deus escolheu um povo, sim, Deus escolheu um povo judeu, mas lembrando que tanto o povo judeu quanto o povo gentil, todos vieram da mesma raiz, a saber, Adão e Eva. Então, na verdade, todos somos o mesmo. Mas dentro desse mesmo nós crescemos e multiplicámos-nos, assim como Deus disse lá em Gênesis, que sejam fecundos e povoem a terra, e encham a terra. Isso aconteceu, e desses
desses diversos grupos que foram sendo criados, Deus escolheu um grupo. Retira Abraão lá na região da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, né? Onde depois foi a Babilônia, a mesma cidade. Deus retira Abraão para dali separar. Repara, o povo de Deus veio daquilo que virou um dia a Babilônia. Olha que bênção! Então, hoje nós falamos da Babilônia, mas nós precisamos entender os sentidos das coisas. A Babilônia é sinónimo de pecado, sinónimo de destruição, mas também foi da Ur dos Caldeus que Deus tirou Abraão para depois voltar anos mais tarde, séculos mais tarde, através de Moisés e conquistar de novo a Ur dos Caldeus para um povo que Deus havia de retirar de lá. Foram fazer um devocional no deserto, no Egito, um devocional que durou séculos e 400 anos. E depois voltaram depois de 40 anos no deserto e reconquistaram a terra de onde eles um dia haviam saído, a família, a saber, a família de Abraão. Então, houve um religar a Deus através de Jesus. O que eu quero dizer é que esse povo foi escolhido para ser exemplo, mas todos viemos do mesmo. E em Jesus essas barreiras caem por terra. Amém. A barreira do gentio, do circunciso e do não circunciso. Então há uma nova semeadura. E há uma nova colheita. Então, no versículo 6 e 7 em diante, nós vamos perceber que não é dom gratuito, não é dom nosso, é dom de Deus, é gratuito. Não é mérito das nossas obras. Novamente, as obras aqui, elas são o reflexo da salvação. Não é a salvação que é consequência das obras. As obras é que são consequência da salvação. É como uma atitude de gratidão. Então, depois de religar a Deus, há uma nova semeadura. Eu passo a semear coisas diferentes. Caso contrário, eu vou estar me desligando de Deus novamente. E aí eu me religo a Deus. Eu passo também, para além de semear coisas boas, eu passo a colher coisas boas. Não só nessa terra, mas eu colho a redenção. E com isto eu termino. É aqui que nós colhemos a redenção em Cristo Jesus. Quando eu e você passamos a aceitar Jesus, que nos religa a Deus, a fazer uma nova semeadura, adquirimos uma nova colheita já nesta terra e também nos novos céus, nova terra na eternidade, continua essa colheita. E somos religados a Deus através de Jesus, somos redimidos através do sangue de Jesus. Concluindo, eu queria te dizer, Deus continua escolhendo e predestinando o ser humano para a salvação. Cabe a mim e a você decidir se aceitamos ou não esse predestino que Deus estabeleceu para nós. Amém. Se aceitarmos, já não é mais apenas um predestino, mas um destino completo. O meu convite para você, aceite o chamado de Deus para a salvação. Amém. Deixe Jesus entrar no seu coração. Ainda há tempo. Há tempo para o arrependimento. Jesus não condena o pecador. Nunca você vai encontrar isso na Bíblia. Você vai encontrar Jesus condenando o pecado, mas o pecador, ele abraça. É isso que nós estamos aqui a fazer. Convido você para abandonar aquilo que você sabe, já de antemão, que desagrada a Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus deve ser abandonado. Aproxime-se de Jesus e Ele se aproximará de você. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, eu louvo o Teu nome, eu Te entrego, Senhor, a vida de cada um daqueles que nos assiste. Que o Senhor nos ajude a largar tudo aquilo que não Te agrada e nos encha da Tua presença, Deus. Senhor, obrigado pelo Teu favor não merecido. Leva-nos a entender o Teu plano perfeito, que era secreto, mas que foi revelado ao homem a partir do momento que o véu se rasgou no templo. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te encha de vida, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre a tua vida hoje e eternamente. Fica na paz e que Deus te abençoe.